Rapaziada, e essa notícia agora de Pedro? Será que realmente o Flamengo quer negociar Pedro? Quer se livrar do Pedro para comprar outro atacante? Se liga só no que o Flamengo falou. O Flamengo emitiu uma nota oficial falando sobre esse assunto. Se liga. Tentar equacionar as contas, ver o que consegue no mercado, né? Esse mercado inflacionado para o Flamengo, que está com dinheiro em caixa, aí todo mundo fica sabendo disso, mas não é fácil. Agora, PVC, uma notícia que foi divulgada hoje aqui pelo All Sport, pelo Mauro César Pereira, sobre o Pedro e que está chamando atenção aí nas redes sociais, está repercutindo bastante, de que o Flamengo poderia abrir mão do Pedro e esperar por uma proposta. A matéria que ele traz diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que o centroavante, que voltou de lesão, né, depois que ele ficou um longo tempo aí em recuperação, vai ser negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia, é verdade, pelos gols do atacante. E pode parecer estranho, né, porque é um jogador que é tido como fundamental no Flamengo, mas que neste momento ele não tem sido pelo menos titular, né? Então essa matéria fala: por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse ainda em tirá-lo do Flamengo. PVC, dá para abrir mão do Pedro? Porque o Pedro, ele não tem sido titular, é verdade. O Felipe Luiz vem batendo nesta tecla em relação à intensidade, que ele ainda não está no auge de sua forma física e que para o time que o Felipe Luiz gosta de ter em campo, de mandar a campo, essa característica é muito necessária, mas é talvez o principal camisa 9 do país. Como você vê isso? Tem que ter proposta. Primeiro tem que ter proposta. Se você tiver uma proposta de 10 milhões de euros, você não negocia. Por que proposta? Proposta da onde? Proposta de quanto? Eu acho que você chegar ao entendimento de que o perfil do que o Felipe Luiz deseja é diferente de ter o Pedro, ok, mas ele jogou sem centroavante, o jogo fundamental, e fez falta um centroavante veloz. Não fez falta o Pedro por não colocar, por não se dedicar ao trabalho defensivo. Fez falta o Pedro porque era uma opção para você lançar uma bola mais alta, tentar dominar e trazer o time pela frente. Embora eu acho que o centroavante ideal contra o Bayern fosse o Bruno Henrique. Onde é que está esse centroavante que procura espaço? Então, eu não acho que seja o ponto do que... Se você tiver uma proposta pelo Pedro de 40 milhões de euros, você vende. Se você tiver uma proposta de 5 milhões de euros, você não vende. E ele vai ficar com o elenco, é opção para fazer gol, artilheiro do time, artilheiro do time no ano. E voltando a jogar depois, quer dizer, na verdade nem é, mas estatisticamente nem é, mas é um jogador que tem importância para o Flamengo. Não acho que seja o melhor cenário vender agora. Acho que se o Felipe Luiz continuar técnico para 2023, ele pode querer montar um time novo com um atacante com características diferentes. Ele pode. Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, inclusive foi uma matéria que eu publiquei lá no GE, à época, em 2022. Matéria publicada no dia 8 de março de 2022. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros por 80% do Pedro. E o Pedro estava na reserva à época, né? E o Landim, à época presidente do Flamengo, negou, rechaçou essa oferta diretamente para a Leila Pereira. 20 milhões de euros. 20 de euros na 2022, 20 milhões de euros. Quase, assim, né? 20 para 25 tem uma diferença, mas é quase o que pagou no Vitor Roque, né? Deixa eu contar uma história diferente um pouquinho. A Leila queria, o Landim não queria vender, mas a história que eu conheço é assim. O Anderson Barros marcou um encontro com o Marcos Braz do Flamengo, pegou um avião em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, entrou na sala do Marcos Braz e falou: olha aqui, 20 milhões de euros pelo Pedro. E o Marcos Braz virou para ele e falou: você está querendo me ferrar, né? Uma outra palavra. Você entendeu? Tá com essa ferrar, também, né? Mas é outra. Também é outra. E ficou claro, o Palmeiras foi extremamente transparente nessa negociação. Eu também, eu não posso negociar o Pedro com você, amigão.
dá para negociar o melhor centroavante do Brasil, que não é titular porque o Gabigol é titular, para reforçar o meu rival. PV, agora, acabou de publicar o Flamengo aqui, ó. Esclarecimento. O Clube de Regatas Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. E eu estava ouvindo um áudio agora de uma pessoa do Flamengo que me dizia exatamente a mesma coisa, que ele está nos planos do Felipe Luiz. Diante das notícias que vem circulando, aquela coisa toda, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. O Flamengo trata qualquer situação de saída do Pedro como especulação e que o Pedro está focado, segundo a nota aqui, na sequência do Campeonato Brasileiro, na Libertadores e também na Copa do Brasil. Então, o Flamengo esclarece que o Pedro não está à venda, não tem proposta e que ele faz parte dos planos. Esclarecimento, então, importante aí do Flamengo. Isso é agora, tá? Isso é em tempo real. Até vamos colocar na tela aí o comunicado do Flamengo, que é importante porque é um comunicado oficial. Mas você estava dizendo, PVC? Tá aí, rapaziada. Flamengo emitindo um comunicado dizendo que é fake news. Fake news. Tudo bem que essa notícia saiu do Mauro César Pereira, que é conceituadíssimo, né, no jornalismo brasileiro de futebol. Porém, Flamengo rechaça quase que instantaneamente, né, cara? Essa notícia aí de que Pedro estaria à disposição para ser negociado, né? Se um clube quisesse, poderia lá pagar a multa e pegar o Pedro assim, como foi com o Gerson, né? E eu achei, quando eu vi essa notícia pela manhã, eu achei muito estranho, cara. Falei, cara, Pedro, sinceramente, será que é isso mesmo? Porque quando o Pedro estava machucado, o Felipe Luiz estava torcendo para ele sair do DM. Felipe Luiz, há alguns dias atrás, quando o Campeonato Brasileiro estava rolando, ele disse o seguinte em entrevista coletiva: eu, mais do que ninguém, quero que o Pedro fique bem fisicamente, fique 100% para entrar e jogar de titular. Então, assim, cara, como que o Flamengo ia fazer uma barbaridade dessa de deixar o Pedro embora? Poderia sim contratar, e pode sim contratar, um atacante com as características que o Felipe Luiz quer para o estilo de jogo. Mas com o Pedro no plantel, cara, não pode abrir mão de um jogador como o Pedro. O Gerson tá indo porque ele quer. Porque ele quer sair do Flamengo, ele quer ganhar mais dinheiro. O Pedro, pelo que a gente sabe, não esboçou nenhuma vontade de sair do Flamengo. E por que o Flamengo queria, ou, né, na teoria aí, que na prática não foi essa, queria a saída do Pedro? Não tem lógica, né? Mas eu quero saber de você, como que você recebeu essa notícia? Deixa aqui no comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!